Olá, como vai você? Hoje nós vamos continuar o estudo que começamos ontem e vamos continuar durante toda essa semana abordando o tema da vida cristã. Tem uma passagem em Tiago, capítulo 2, 14, que eu vou ler na Bíblia Viva, na nova linguagem da Bíblia Viva, que diz assim, olha: meus irmãos, qual é o proveito se você disser que tem fé, mas não mostrá-la por suas obras? Pode esse tipo de fé salvar alguém? Na realidade, o que Tiago e toda a Bíblia nos ensina é que não basta nós acreditarmos nos princípios da Bíblia, não basta nós crermos e professarmos uma fé num Deus maravilhoso, num Deus cheio de amor. O que nós realmente precisamos é expressar toda a nossa fé na nossa vida prática, no dia a dia, no tratar com as pessoas, nos nossos negócios, assim por diante. Então nós vamos hoje focar numa palavra não muito comum entre nós, ou já deixou de ter esse uso comum, mas a Bíblia usa essa palavra muito frequentemente, que é a palavra mordomo. Em outras palavras, Deus está dizendo que nós somos administradores de tudo aquilo que nós temos. Ou melhor, Deus é o dono de tudo aquilo que nós temos e nós administramos essas bênçãos que Deus tem nos dado. E a grande pergunta que você deve se fazer, cada vez que você orar, pedir a Deus, por exemplo, por um emprego melhor, um salário melhor, ou um bem que você quer adquirir, ou mais saúde, ou seja, qual for a tua bênção, você sempre tem que perguntar para você mesmo, é o seguinte: o que é que eu vou fazer com essa bênção que Deus vai me dar? Porque na realidade, Deus nos concede inúmeras bênçãos para sermos uma bênção para outras pessoas. Não é para ficarmos dentro do nosso egoísmo, na nossa ganância, no nosso mundo próprio, olhando para o nosso próprio umbigo e nos preocupando apenas com a gente mesmo. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é nos conceder grandes bênçãos para que a gente seja uma bênção muito grande, maior ainda, para as pessoas com quem nós convivemos. Então a Bíblia nos diz que nós somos administradores, somos mordomos das coisas que Deus nos tem dado. E tem uma passagem em Deuteronômio capítulo 8, versículos de 11 a 17, é uma passagem bastante longa, não vou cansar vocês com essa leitura, mas Deus, ele relembra tudo aquilo que ele fez na vida do povo de Israel. Deus os tirou lá do Egito com uma mão forte, através de milagres maravilhosos. Eles foram protegidos durante os 40 anos que eles passaram no deserto. Deus providenciou maná, providenciou água, Deus as sandálias, as roupas deles não se desgastaram. Enfim, eles tinham um ar-condicionado durante o dia, aquela nuvem que fazia uma sombra e dava a eles um ambiente gostoso durante o dia. À noite, no deserto, como é muito frio, aquela coluna de fogo os aquecia do frio da noite. Então Deus relembrando tudo aquilo que havia feito pelo povo de Israel, até o momento que eles entraram na terra de Canaã. Eles chegaram lá, eles nem precisaram plantar, porque eles escolheram aquilo que outros tinham plantado. Eles herdaram cidades que eles não tinham construído, então Deus está relembrando de todas essas bênçãos. Aí Deus diz o seguinte: não digas, pois, quando você conseguir tudo isso, Deus estava dizendo, não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquiriram essas riquezas. Então, o primeiro princípio que Deus está nos dizendo aqui a respeito de como devemos nos portar como administradores ou mordomos dele, é que nós temos que ter essa consciência que todos os bens que nós temos, tudo aquilo que nós temos, veio das mãos de Deus. Essa é um conhecimento, essa é uma revelação que nos ajuda muito em nossa vida prática, em nosso cristianismo prático. Quando você tem a consciência que Deus é dono de tudo ao redor, que Ele é a fonte de todas as bênçãos que você tem hoje, então que você se porte diante de Deus de uma forma em que você não seja escravo das suas riquezas, dos seus bens, dos seus talentos, do tempo e de tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então nós somos mordomos do nosso tempo, mordomos dos nossos talentos, do nosso corpo, das oportunidades que Deus nos dá. Somos mordomos e administradores das pessoas com quem nós convivemos, enfim, todas as bênçãos que Deus nos deu, nossa saúde, nossa inteligência para aprender coisas.
para adquirir diplomas, conseguir nossa carreira, enfim, tudo aquilo que você tem na vida, se você for procurar cuidadosamente na sua origem, você vai ver que aquilo veio das mãos de Deus. Então, Deus está dizendo para você, não bata no peito, não se engrandeça, não se orgulhe achando que você que conquistou todas essas coisas, porque na realidade elas são dádivas que eu dei para você, a fim de que você seja uma bênção para o mundo. E aí tem uma outra passagem de Salmos 24, bem conhecida, que diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Então, Deus não cobra nada pela água que Ele manda abundantemente para você. O ar que você respira, sabe, se é perfeito na sua composição química perfeita que garante a nossa vida. A vida em si que Deus nos deu, cada dia, cada hora, cada momento, a cada batida do teu coração. Então, Deus é dono da terra, Deus é dono da vida. Nós temos que ter essa consciência. Aí em Filipenses capítulo 2, ele diz para nós não esnobar os outros, não esnobarmos os outros com as bênçãos que Deus nos deu. Sabe de você achar melhor do que os outros, porque de repente você se acha mais inteligente, você tem mais coisas, tem mais diplomas, tem mais bens, você é uma pessoa de sucesso, canta bem, tem grandes talentos, você quem sabe é um artista, enfim, seja qual for a bênção que Deus te deu, e todos nós temos grandes talentos, grandes oportunidades, grandes dádivas que Deus nos deu, Deus está dizendo o seguinte, não se orgulhe por causa das coisas que você conquistou. Não se orgulhe por causa de não esnobe as pessoas, não humilhe os outros. Porque aí você vai estar sendo ingrato a Deus. Porque na realidade, meu querido, tudo isso que nós estamos lendo, tudo isso que estamos falando sobre a mordomia, sobre a administração, sobre a consciência de Deus ser o dono de todas as coisas, é simplesmente para que a gente não adquira um coração ingrato. Não existe nada mais triste que uma pessoa de um coração ingrato. E não adianta, uma pessoa de coração ingrato, não existe bênçãos suficientes, não existem coisas suficientes que possam tornar essa pessoa feliz, essa pessoa satisfeita. Porque ela sempre vai estar querendo mais, sempre vai estar ansiando, desejando mais. Agora, a coisa mais maravilhosa é você ver uma pessoa que tem um coração agradecido. Essa pessoa é uma pessoa boa de você estar com ela. Ela cria um ambiente gostoso ao seu redor. Ela reconhece as coisas que os outros fazem para ela, reconhece as bênçãos que Deus deu para ela. E quanto mais você agradece, mais Deus concede bênçãos para você. Porque Deus, ele não, obviamente, não é chantagista, mas Ele não vai doar mais bênçãos, sendo que você não se sente agradecido pelas bênçãos que Ele já lhe deu. Então é muito importante essa questão da mordomia, que nós vamos ver durante toda a semana, sobre dízimos, ofertas, etc., porque Deus, na realidade, não precisa de nada disso, porque tudo é dele. O que Deus quer é tirar, erradicar o egoísmo do nosso coração e nos dar um coração agradecido. E aí, terminando, em 1 João 3,16, a Bíblia diz o seguinte, assim como Jesus se deu por nós, devemos ter esse espírito altruísta e vivemos para os outros. Ou seja, isso faz parte do verso oro da nossa lição. Nisto conhecemos o amor. Como que conhecemos o amor? Que Cristo deu a vida por nós, beleza? Isso é fácil de entender. Nós apreciamos a graça maravilhosa de Jesus, perdoa todos os nossos pecados, não importa quão longe temos andado, Deus vai lá, nos resgata e Ele nos dá novas chances, e Ele é generoso, Ele derrama suas bênçãos sobre justos e injustos. Então nós gostamos dessa parte graciosa do amor de Deus, nós entendemos isso, é só que não para aí. E devemos, agora por outro lado, né? Então, Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, da mesma forma como Deus nos tem tratado, nós tratamos as pessoas da mesma maneira. É isso que Deus quer, que você trate as pessoas como Ele trata você. Que você seja generoso com as pessoas como Ele é generoso com você. Que você saia do seu caminho para ajudar alguém, como que Ele faz isso constantemente com você. E aí você vai então descobrir as grandes alegrias de viver a vida cristã na prática, imitando o exemplo de Cristo. Então, o que Deus tem derramado na sua vida? Você consegue contar essas bênçãos? É legal, não é? Agora, você está usando essas bênçãos para abençoar outras pessoas? Pense nisso, tá, meu amigo? Amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto. Grande abraço.